Olá pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é o engenheiro Parmigiano, sou engenheiro mecânico, proprietário de uma empresa de elevadores e especialista em consultoria no segmento de elevadores. Vim fazer essa apresentação para explicar para vocês do que se trata uma modernização. Basicamente o que ela é, por que devemos modernizar, algumas imagens de antes e depois, quais são as vantagens, os fabricantes, que é importante, e algumas documentações que devem ser emitidas. O que é a modernização? Também conhecida como uma adequação tecnológica. Nada mais é do que trocar o quadro de comando e todos os seus sub-itens, que estão dentro da caixa do elevador. O quadro de comando ele é responsável em fazer a troca lógica entre quadro de comando, cabine, portas, freios e todo o sistema de segurança. Ele é o cérebro do elevador. O que iremos trocar? O quadro de comando, as botoeiras e o quadro de força. Normalmente é uma moderação mais básica, mas é a que eu sempre recomendo. É inicial, é mais comum de se fazer. Na troca do quadro de comando, nessa modernização, existem alguns subitens que nós não conseguimos observar porque está dentro da caixa do elevador ou sobre a cabine. São cabos elétricos, cabos de manobra, chave PAP, sensores, encoder, arandela, enfim, uma série de itens que não são visíveis, mas devem ser instalados para fazer com que o seu elevador fique mais seguro, mais confortável e mais eficiente. Por que devemos modernizar? O elevador está acima de 20 anos, começa a aumentar muita despesa com troca de peça e as paralisações acabam se tornando frequentes. Isso acaba tendo uma necessidade de troca de quadro de comando e todos aqueles itens que eu mostrei no slide anterior. Imaginemos que um carro, um automóvel da década de 50 e 70. A engenharia evoluiu muito nesses anos. Não foi diferente para o elevador. Naquela época, cinto de segurança, airbag, trava elétrica, vidro elétrico não era obrigatório, nem existiam. Hoje é obrigatório e todos os carros vêm com a maioria desses acessórios. Então o elevador é diferente. Então quando nós modernizamos, vários itens de segurança que não eram obrigatórios na época, hoje a gente instala, faz parte desse elevador também, ali acima de tudo, mais seguro. Aqui algumas imagens de um antes e depois. Esse é um quadro de comando antigo, a relé, a fiação ressecada, a fiação elétrica fora de norma, e como é um quadro de comando novo, com inversor, placas eletrônicas, um quadro de comando novo técnico da empresa vem com RM, que conecta e consegue ver históricos de problema, ver o histórico de falhas. Então é muito melhor, muito mais fácil, muito mais sábio fazer essa troca. Aqui é sobre as botoeiras. Aqui é uma botoeira antiga da marca Induco, um fabricante que nem existe mais no mercado, e como ficarão as novas botoeiras, botoeiras com design mais arrojado, atendendo a acessibilidade, deixando até o prédio, o elevador mais bonito. Quadro de força. Aqui é um quadro de força antigo, de madeira, e como que ficaria um quadro de força moderno, atendendo a norma 207, com chave de força, tomada elétrica, pintura eletrostática. Basicamente o quadro de força não é o quadro de comando, tá pessoal? O quadro de força ele é responsável em transferir a energia elétrica que vem do PC de luz do prédio para o quadro de comando. Ele é o quadro de força, tá bom pessoal? Vamos falar sobre portas de elevador. Focaremos aqui em porta de cabine. O elevador tem duas portas, de pavimento e de cabine. Vamos focar só na porta de cabine. A porta de cabine é responsável em abrir e fechar a porta interna do elevador. Ele é contido por um monte de conjuntos e subconjuntos sobre a cabine. Polias, alguns inversores, alguns componentes elétricos, hastes, enfim, cabos. Uma série de gente que é responsável em abrir e fechar a porta de cabine do elevador. Aqui, como se é um operador de portas, uma porta de cabine antiga, repara que tem aqui, pode ver aqui na parte inferior da imagem do antes, até uma porta pantográfica. E você repara a polia, cabos, uma haste, não existe mais linha de produção, então sempre que dá uma paralisação é necessário que a empresa remova
esse conjunto e leve a uma oficina especializada para fazer um trabalho de usinagem, sendo custoso para o condomínio e também demorado, deixando o elevador parado por muitos dias. E como que é um operador de portas moderno, né? Repara a diferença, como é muito mais fácil de mexer, como tem muito menos itens, além do que também as fábricas são situadas em São Paulo, então caso seja necessário alguma peça, é muito mais rápido fazer substituição, essa aquisição, né? Melhorando, deixando o elevador muito mais produtivo. Vamos falar sobre as vantagens. Uma das grandes vantagens é a eficiência. O índice de falha irá diminuir significativamente. Tá? Então, faz total sentido trocar o quadro de comando, o operador de porte, o quadro de força. O elevador acaba dando menos defeito. A vantagem é a economia que o condomínio vai ter com a troca de peças mecânicas, porque pastilha de freio, polias, cabo e tração, a vida útil desses itens irão aumentar muito devido ao inversor de frequência do quadro de comando. Imagine que você tem um carro, você acelera para perto da primeira, acelera o carro e freia esse carro com o freio de mão, né? Hoje o elevador antigo é assim, o elevador moderno já não, ele vai acelerar e desacelerar proporcional à capacidade do elevador, então ele acaba aumentando muito, né, a vida útil dos elementos mecânicos da máquina principalmente. Outra vantagem é a economia de energia. Com a troca da fiação elétrica, com as placas eletrônicas, com o inversor de frequência, né, que substitui o quadro de comando antigo. E além também de uns comandos, umas vantagens do quadro de comando, que é o modo eco, o modo standby, na qual o elevador, se tiver ninguém utilizando, ele se desliga como se fosse um computador. Então isso dá uma economia de energia significativa, né? Segundo o fabricante, até 40%. Dá uma versatilidade. Caso o condomínio pretenda trocar as botoeiras, trocar uma célula de carga, um pesador de carga para limitar a entrada de passageiros, usuários, quer colocar um resgate automático em caso de falta de energia elétrica, com um quadro de comando moderno, com esse novo cérebro do elevador, vai ser possível fazer essas versatilidades no futuro. Outra vantagem é o conforto. Não haverão mais desníveis, o ruído irá diminuir muito, né? E não haverá mais solavancos. Então acaba gerando esse conforto, essa comodidade aos usuários. Outra vantagem também é a estética. Com a troca das botoeiras de cabine, as botoeiras de pavimento, o elevador tende a valorizar o patrimônio. Então tem essa vantagem também, que é a estética do elevador. O elevador fica mais bonito. E por fim, o mais importante é que ele fica mais seguro. Como disse anteriormente, a engenharia de segurança, a engenharia mecânica, a engenharia elétrica evoluiu muito durante os anos, né? E as normas, as leis também evoluíram e se adequaram, então se adaptaram. Então, vários itens serão instalados na modernização, obrigatórios por lei, deixando o elevador muito mais seguro. Fabricantes. É muito importante que o síndico se atente ao tipo de fabricante, à marca, porque o elevador hoje é globalizado. Então, existe quadro de comando de vários países e várias marcas, vários fabricantes. Então, você tem que entender se ele foi homologado pela prefeitura da sua cidade, se ele tem ISO 9001, onde eles estão localizados. Então, eu costumo trabalhar com a Aditec, Infolev, Elevcom, Fermator, Sil, Elevatec e produtos da WEG. São empresas fortes no mercado, são as líderes, tem uma linha de produção muito bem estruturada, tem ISO 9001 e os preços são competitivos e justos. Tá? Sobre a documentação, sempre é importante exigir o atestado de capacidade técnica, a RT, a nota fiscal, a carta de conclusão com checklist, se possível um relatório fotográfico de antes e depois, e a garantia sempre no mínimo 24 meses. É bom exigir também um cronograma detalhado de como, quando será feita a obra, quando irá iniciar, enviar uma carta para que os moradores, usuários se planejem para a paralisação desses elevadores, porque ele vai paralisar. Pedir que seja enviado banners informando aos moradores com antecedência sobre as mudanças, né, sobre a paralisação. Os prazos, né? Os prazos para entrega de materiais demoram de 45 a 60 dias. O prazo de início de obras vai de 60 a 90 dias. E o prazo de execução mais ou menos 30 dias para o elevador. Claro que isso é uma variável, né? Depende de
o número de pavimentos, depende de quantos elevadores, depende do que será instalado nessa modernização. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade. Caso vocês tenham alguma dúvida, entre em contato comigo, me sigam nas redes sociais. Será um prazer passar mais informação sobre elevadores, como economizar nesse segmento, gerar uma economia para o condomínio. Quando se trata de elevadores, eu posso ajudá-los e aí, com a economia serão pagos os meus serviços. Tá bom, pessoal? Obrigado, fiquem com Deus. Tchau, tchau.